quando eu observo que na Bíblia o uso de joias e pinturas está quase que invariavelmente associado a pelo menos 4 coisas. Eu acho isso muito interessante, irmãos. Se você olhar na Bíblia, geralmente pinturas e joias estão associadas à apostasia, estão associadas à sedução, estão associadas à idolatria, estão associadas à prostituição. Quando uma mulher passa o batom vermelho nos seus lábios, ela está querendo seduzir alguém. Isso é um símbolo de sedução. E você sabe que é. A minha pergunta é, quando você se veste, em quem você está pensando na hora que você está se vestindo? Na hora que você escolheu aquele vestido, você escolheu pensando em quem? Honestamente. Estava pensando em Deus? Estava pensando no seu maridão? Ou estava pensando em quem? Quando você bota aquela coisa na sua unha, nos seus lábios, você está pensando em quem? Quem é que você quer, no fundo, dar uma fisgadinha, provocar? Honestamente. Quando você põe aquela saia curta, porque a criadora da minissaia, eu já disse aqui, a criadora da minissaia disse que o objetivo dela ao criar a minissaia foi sexo. Perguntaram a ela, a revista Newsweek fez uma entrevista. Quando uma mulher bota uma saia, uma mini saia, qual é a mensagem que ela está passando? A criadora da mini saia respondeu, I am available for sex. Eu estou disponível para o sexo. Você entende por que uma filha de Deus não usa saia curta? Entende. Mas tá bom, você bota a saia lá embaixo, mas bota aquele negócio colado, uma roupa aí dessas de, parece... malha, e você veste e aquela roupa mostra cada curva do seu corpo. Eu sei que você se olha no espelho antes de sair de casa e você vê o volume exagerado e a pergunta continua sendo, em quem você está pensando? Irmãs, e vocês também, amados irmãos, nós homens também, porque os homens hoje estão acostumando a botar umas roupinhas apertadinhas, para mostrar o que não tem, impressionar quem não deve, para fazer o que é pecado. Eu não entendo. Por quê, irmãos? Em quem você pensa, em quem eu penso, quando eu visto minha roupa? Já vai nos ajudar bastante a ter um critério. Alguns rápidos exemplos do que eu estou falando aí, irmãos. Por exemplo, joias e apostasia. Se você abrir sua Bíblia em Êxodo 33, versículos de 1 a 6, de novo... Eu gosto muito de ler esse texto na versão linguagem de hoje, porque a linguagem da Almeida usa a palavra atavios. E tá certa a tradução atavios, mas a mesma tradução aplica-se a joias, ou seja, também está certa a palavra joias. Então, a palavra joias, eu acho que ela é mais... comum a nós do que atavios. Muita gente lê atavio e diz, não sei nem o que é isso, será que é bom para comer? Entende? Mas atavio quer dizer adereço, enfeite, joia. E por isso eu botei o texto na tela, na linguagem de hoje. Leia com calma aí na sua Bíblia, sublinhe, porque, irmãos, eu poderia ler só esse verso, fechar e eu diria, a mensagem está dada. Mas a gente vai dar ainda alguns outros exemplos. Veja esse. Deus vinha guiando o povo de Israel até ali. Só que o povo se apostatou. O povo havia abraçado a idolatria e a apostasia. E Deus chega para Moisés e diz, Moisés, é o seguinte. Saiam deste lugar, você e o povo que você tirou do Egito, e vão para a terra que eu jurei dar a Abraão, a Isaque, a Jacó e aos seus descendentes. Eu mandarei um anjo para guiar vocês. Vocês irão para uma terra boa e rica, porém eu não irei, pois vocês são um povo teimoso e eu os poderia destruir no caminho. Quando Moisés deu essa mensagem aos israelitas, eles começaram a chorar e ninguém usou as suas joias. Então o Senhor mandou que Moisés dissesse a eles, vocês são um povo teimoso, se eu fosse junto com vocês... Mesmo que fosse por apenas um momento, eu os destruiria completamente. Agora, tirem as suas joias, e eu vou resolver o que fazer com vocês.
Assim, depois que os israelitas saíram do Monte Sinai, não usaram mais joias. Disse eu que aqui poderíamos dar um ponto final e encerrar. Eu não sei se você precisa de mais. Qual é a essência do que nós acabamos de ler, irmãos? Joia está dentro, Deus está fora. Deus disse, você quer ficar com as joias? Fique, eu não estou mais com você. Simples, simples assim. Moisés disse, Senhor, peraí, Senhor, não faça isso com a gente não. Se o Senhor não for com a gente não sai daqui. É a tua presença entre nós que nos faz ser o povo que somos. Deus disse, mas com joia eu não vou não, eu estou fora. Moisés, não Senhor, peraí. E Deus mesmo disse, tira as joias que eu vou ver o que faço. Então, irmãos, eu não sei por que muita gente ainda fica, eu não sei. Não tem, irmãos, não tem esse negócio de, Deus não deixa margem para lusco-fusco, Deus não deixa anuviada a coisa. Com Deus, irmãos, é como no frana crioula, é pão, pão, queijo, queijo. Com Deus é sim, sim, não, não, não tem meias conversas. E o texto fala por si mesmo, irmãos. Vejam agora a pintura ligada com a sedução. Agora nós vamos até 2 Reis, capítulo 9, versículo 30. Aí, irmãos, eu digo aos senhores, no Velho Testamento tem uma mulher chamada Jezabel, que para mim ela é a personificação do mal. Jezabel era o capeta de saia. Eu assim vejo. E é interessante que em 2 Reis, capítulo 9, versículo 30. Jeú chegou a Jezreel e Jezabel ficou sabendo disso. Então pintou os olhos e penteou os cabelos, e ficou numa janela do palácio, olhando para a rua. Ela queria seduzir Jeú. Estamos falando de sedução. Com aquele olhar de peixe morto, você imagina? Ela queria seduzir Jeú. Acontece, irmãos, que quando Jeú notou as intenções dela, ele olhou para cima e tinha 2 ou 3 eunucos lá em cima. E Jeú, diz o texto bíblico, e levantou ele o rosto para a janela e disse, quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse ele, lançai-a daí abaixo. E lançaram-na abaixo e foram salpicados com o seu sangue a parede e os cavalos. E Jeú a atropelou. Irmãos, eu acho que vale a pena a gente citar aqui o que diz o comentário bíblico adventista a esse respeito. Lá diz assim, pó e pintura não cobrem a corrupção do coração, e as sedas e cetins não escondem as feias manchas que o pecado faz na alma. Deus vê o coração e convida a um adornamento interno e não externo. Amém pelo seu amém, mesmo que fraquinho. Amém. Queridos, nós falamos que na Bíblia também as joias estão ligadas à idolatria. Claro que as joias são uma das mais fortes indicações da idolatria do eu. E após passar 1 década e meia sofrendo trapaças do seu sogro Jetro, Deus manda Jacó retornar à sua terra. Mas quando no caminho Deus dá a Jacó uma ordem, ele deveria ir a Betel adorá-lo. Isso está em Gênesis 35, versículos de 1 a 4. Notem, Jacó vinha com sua família, com seu povo, retornando para a sua terra de origem. E agora Deus diz, Jacó, faz uma pausa, vá até Betel me adorar. Agora vejam o que acontece, irmãos. Diz o texto, disse Deus a Jacó, apronte-se e vá para Betel e fique morando lá. Em Betel construa um altar e o dedique a mim, o Deus que apareceu quando você estava fugindo de seu irmão Esaú. E então diz o texto que Jacó disse à sua família e a todos os que estavam com ele, joguem fora as imagens dos deuses estrangeiros que vocês têm. Purifiquem-se e vistam roupas limpas, que nós vamos para Betel. Ali vou fazer um altar dedicado ao Deus que me ajudou no tempo da minha aflição e que tem estado comigo em todos os lugares por onde tenho andado. E agora diz o texto que eles entregaram a ele as imagens dos deuses estrangeiros que tinham e os brincos que usavam nas orelhas. E Jacó enterrou tudo debaixo da árvore sagrada que fica perto de Siquém. Irmãos,
joias associadas à idolatria. Jacó sabia que ele não poderia oferecer a Deus um culto enquanto o seu povo tinha joias em si e escondidas em casa, ídolos em casa. Irmãos, escutem, amados. Alguns de nós estamos com muito lixo guardado em casa. Sim, você sabe do que eu estou falando. Lá em casa tem videogames que nunca deveriam ter entrado lá e estão destruindo seus filhos. Lá em casa tem filmes que você assiste que você nunca deveria ter, jamais deveria ter acessado. Hoje, né, tem o Netflix, ninguém nem mais compra, só paga uma taxinha e tem lá Netflix e outras versões do mal. Coisas que aparecem na sua tela que estão destruindo sua vida espiritual, destruindo sua família, com seu aval. Filmes que você assiste, músicas que você ouve. Irmãos, nós temos que ser radicais na nossa maneira de viver. Amém pelo amém que eu ouvi. Nosso problema hoje, irmãos, é que nós somos um bando de covardes. A gente quer ir para o céu de conversa fiada, a gente quer, mas também não quer. A gente quer ir para o céu, mas não quer largar o mundão. O que está acontecendo conosco, irmãos? Por que nós temos medo de ser o que somos? Por quê? Irmãos, chegará o tempo em que nossa vida estará em risco. E aí? Hoje muitos empalidecem quando um chefe ameaça te tirar o sábado e você diz, e agora como é que eu vou viver? E aí condescende, transgride. Irmãos, nós precisamos entender, as joias eram uma evidência clara de que aquele povo estava longe de Deus. E Deus diz, Jacó, você quer vir me adorar? Agora quer que sua adoração seja aceita? Joga fora tudo isso, desliga disso, tira isso. E Jacó, irmãos, não botou aquilo num saco e guardou para, vamos guardar é lembrança, afinal esse brinco quem me deu foi minha bisavó, esse colar quem me deu foi minha tataravó, então eu vou guardar aqui. Tem muitos que têm essa conversa fiada. Eu vou guardar aqui porque quem me deu foi... Guarde para você ver, o primeiro dia que você estiver deprimido espiritualmente, a primeira coisa que você faz, você bota tudo de volta. É como a Bíblia diz, é como o cão que volta ao seu vômito, é como a porca lavada que volta a volver-se na lama. Então por que guardar lama? Joga fora, enterra, põe um ponto final, sepulta e diz, acabou, morreu para mim. Eu estava esperando, morreu para mim, amém. Porque tem que ser assim, irmãos. O nosso problema é que a gente está botando o capeta no colo e alisando a cabecinha dele, como se ele fosse um bicho de estimação. Não é não, não é não. A gente está alisando o pecado, irmãos, e depois ele nos morde, e a gente... É o quê? Você ficou alisando isso aí, guardando isso aí. Sabe, amados, vamos pegar o negócio com mais seriedade, queridos? Ali fala que o povo trocou de roupa. O Dr. Bacchiocchi, ele inclusive no seu comentário, no livro que eu já mencionei, ele diz, a mudança de roupas aí, sugere que eles não apenas puseram roupas limpas, como também apropriadas para um encontro com Deus. Irmãos, aqui eu poderia abrir um outro sermão. Tem roupa apropriada para um encontro com Deus. Amém? Porque alguns irmãos por aí, eu vou a algumas igrejas, os rapazinhos estão lá na frente cantando, de calça jeans, rasgada, e todo mundo é jovem, né? É jovem, e porque é jovem pode esculhambar a casa de Deus? Que conversa é essa? Tem roupa apropriada para você ir à igreja. Não se vai à igreja com a roupa que se vai ao shopping center. Eu quando vou ao shopping center, eu boto jeans. Se um dia você me achar no shopping de jeans, não escandaliza não. É minha roupa de ir no shopping center. Eu boto jeans, boto uma t-shirt. Mas aqui não. Aqui eu não posso entrar de jeans e t-shirt. E ainda há quem diga, para Deus o que importa é o coração. Eu sei, amigão, mas acontece que a minha roupa revela muito do que eu tenho no coração. A minha roupa revela o descaso que eu tenho para com Deus. É por isso, irmãos, que alguns dizem, por que são sempre os mesmos que vêm à frente? Irmãos, a gente até está procurando mais gente qualificada. Porque para vir aqui tem que ser qualificado. Não é que tem que ser os mesmos, tem que ser os qualificados. Não está qualificado, não vem. De vez em quando alguém diz, por que não deixa eu ir lá na frente? Amigão, olha para você. Eu já te visitei, a gente já conversou, mas você não muda. E quer ir lá na frente? Não vem não. Nós tivemos aqui sábado passado, irmãos, um incidente aqui, sábado à noite. Tivemos um grupo cantando aqui.
E alguém que ia participar, nós dissemos, não vai participar. Na nossa igreja, não. E depois a pessoa se achou no direito de vir tirar satisfação comigo. Por que que eu não posso? Falei, você sabe da sua vida? Você sabe. Aqui você não entra ali, não. Mas não entra mesmo. Por onde aí deixar? Aí lá deixa, eu não respondo por lá, eu respondo por aqui. Aqui não. Agora, irmão, você acha que você fica bem na foto? Não fica, não. Mas fazer o quê? Tem que pegar o diabo pelo chifre, às vezes, irmão, pega. Mas nós não podemos condescender, porque eu vou ter que dar contas a Deus. Mas o tempo me obriga a avançar, irmãos, mas o que me satisfaz é saber que, também o Baquioque fala que eles também sabiam que suas joias, tanto quanto seus ídolos, se constituíam numa barreira para serem aceitos perante Deus. E por isso foi que Jacó sepultou tudo ali, irmãos. Bem, vamos falar agora sobre pinturas e adultério, ou prostituição. O profeta Ezequiel, ele apresenta duas meretrizes, uma delas chamada O-Olá e a outra chamada O-Olibá, em seu livro, que representam Samaria e Jerusalém, respectivamente. E o povo de Deus, irmãos, havia se afastado do Senhor, todos sabemos, estavam mergulhados nos mais diversos tipos de prostituição espiritual possíveis e imagináveis. E em Ezequiel capítulo 23, versículos 37 a 41... Porque adulteraram, e sangue se acha nas suas mãos, e com os seus ídolos adulteraram, e até os seus filhos, que de mim geraram, fizeram passar pelo fogo para os consumir, e ainda isto me fizeram, contaminaram o meu santuário no mesmo dia, e profanaram os meus sábados, porquanto, havendo sacrificado seus filhos aos seus ídolos, vinham ao meu santuário no mesmo dia, para profanarem. Eis que assim fizeram no meio da minha casa, e mais ainda, mandaram vir alguns homens de longe, aos quais fora enviado um mensageiro, e eis que estava uma mesa preparada, e puseste sobre ela o meu incenso e o meu azeite. Esse é o quadro descrito por Ezequiel. Ainda em Jeremias, nós lemos no capítulo 4, versículo 30. Agora, pois, ó assolada, por que te fazes assim, e te vestes de escarlata, e te adornas com enfeites de ouro, e alargas os olhos com pinturas, se em vão te fazes bela? Os amantes te desprezam e procuram tirar-te a vida. Amados, é por isso que Salomão fala em Provérbios, no capítulo 31, versículo 30, esse texto, eu acho que aqui está, ele diz, enganosa é a graça e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Amados, como diz aqui Paulo em Timóteo, que do mesmo modo as mulheres se ataviem com traje decoroso. Traje decoroso, irmãos, é um traje que não fica mostrando cada curva do corpo, para excitar os homens que são muito atraídos visualmente. Traje decoroso, com modéstia e sobriedade, não com tranças ou ouro ou pérolas ou vestidos dispendiosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Amados, alguém outro dia me fazia uma pergunta, pastor, e com relação a tatuagem e piercing, a Bíblia fala alguma coisa a respeito? Amados, eu achei interessante uma entrevista com Ronaldo, jogador de futebol, mas eu respondi outro dia para uma pessoa com essas palavras. Eu dizia para essa pessoa, um tatuado pode tornar-se um adventista, mas um adventista não pode tornar-se um tatuado. E esse é o ponto. Todo tatuado é bem-vindo à igreja adventista, amém? Mas nenhum adventista é bem-vindo ao mundo da tatuagem. E há uma razão para isso. Outro dia eu estava vendo uma entrevista com esse jogador aí, o Cristiano Ronaldo, o jogador português que os senhores conhecem. Ele é hoje o jogador mais bem pago do mundo futebolístico. O salário desse rapaz hoje é de 136 milhões de dólares por ano. E perguntaram a esse moço, por que você não se tatua como os jogadores fulano, beltrano e ciclano, citaram vários nomes, até Neymar, o brasileiro. A resposta dele foi muito interessante. Ele disse assim, você já viu alguma vez uma Ferrari com bumper sticker, com adesivo?
Irmãos, ele citou a Ferrari, talvez pelo seu valor de mercado. Essa Ferrari que vocês estão vendo aí é o modelo SF90 Spider, custa, como os senhores podem ver, mais de $500 mil. E o Cristiano Ronaldo citou a Ferrari como se fosse o exemplo máximo de algo valioso. Porém, irmãos, quando Paulo entra nesse assunto, Paulo não nos compara a uma Ferrari. Paulo nos diz que nós somos nosso valor é infinitamente superior a essa Ferrari aí ou qualquer outra. Paulo fala em 1 Coríntios 3, 16 e 17, não sabeis que sois o que, irmãos? Uma Ferrari de Deus? Não, sois o templo de Deus, e que o Espírito Santo de Deus habita em vós. Vocês não sabem disso. Se alguém destruir o templo de Deus, o que Deus fará, irmãos? Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é o quê? É santo. Então, se uma Ferrari é suficiente para levar o Cristiano Ronaldo a não ter nenhuma tatuagem, imagina o templo de Deus, irmãos, que motivação infinitamente superior nós temos. Amados, qual é o jovem? E eu botei a Ferrari porque eu sei que os jovens valorizam muito a Ferrari. E eu pergunto, qual é o jovem que imaginaria ser bom senso alguém chegar e riscar uma Ferrari? Né? Desenhar na Ferrari alguma coisa bonitinha, né? Com uma ferramenta e dizer, olha, eu fiz ali em homenagem à minha esposa, eu risquei a foto dela. Porque alguns fazem assim, né? Bota a cruz, bota qualquer coisa para tentar justificar. Quem faria isso numa Ferrari? Tinha que ser louco. Qualquer um diria, está doido. Agora, no templo do Espírito Santo, todo mundo acha normal. Não, é cool. É cool não, é loucura muito maior. Você entende? Irmãos, Levíticos 19, versículo 28, diz assim, pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós, eu sou o Senhor. Esse costume, irmãos, começou com os pagãos em homenagem aos mortos. E referindo-se à tatuagem, o comentário bíblico adventista diz assim, que esse é um costume indigno do povo de Deus, pois tende a macular a imagem do Criador. Amém? É como se a gente estivesse dizendo para o Criador, o senhor não teve muito bom gosto, não, aqui tinha que ter esse desenho, deixa eu botar aqui para ensinar o senhor como é que faz um ser humano mais bonito. Agora, irmãos, às vezes fico só pensando, essas ondas passam. Moda é um negócio que passa. Às vezes vem a moda da boca de sino, né? Aquela calça com a boca grandona, depois volta, fica afinadinha, depois... Moda é assim, vai e vem, vai e vem. E eu fico olhando, irmãos, quando passar essa moda da tatuagem, como é que vai ser? Eu tenho visto alguns já envelhecidos que tatuaram na juventude. E aquela tatuagem murchando, irmãos, olha, fica um negócio horrível. Horrível. E o pior é que não tem jeito de tirar mais. Por que você faria isso em você? E o pior, irmãos, é que quem se tatua diz que é difícil ficar na primeira tatuagem. Quem faz a primeira, daí a pouco quer fazer uma segunda. E depois uma terceira, e uma maior. E assim vai. Tem indivíduos que têm o corpo totalmente tatuado. Não é para nós, queridos, mas não é mesmo. Eu penso que seria prudente a essa altura lermos de novo um texto que lemos há pouco, Gálatas 5,13. Porque, irmãos, vós fostes chamados à liberdade. Claro, você é livre. Mas não use sua liberdade para dar lugar à carne, amém? Use sua liberdade com sabedoria. Nós estamos vivendo no tempo do fim, irmãos. E observando a igreja, eu vejo que ao invés de nós apertarmos o cinto, irmãos, nós estamos fazendo o contrário. Nós estamos relaxando um pouco. E dias difíceis estão à nossa frente. A pergunta é, irmãos, muitos, ao invés de transformar, estão se conformando. E por isso, entre conformar e transformar, nós ficamos com transformar. Não podemos nos conformar com este mundo, irmãos. Na sua meditação, Encontros com Deus, o Dr. Amin Rodor, ele diz o seguinte: todos nós reconhecemos o valor e a importância das escolhas.
O que esquecemos em geral é o fato de que as pequenas escolhas condicionam as grandes. Além disso, a sequência das escolhas determina a direção da vida. Então aí que está o perigo. Uma escolha pequena me leva a uma escolha maior. E essas escolhas vão determinar a direção da minha vida. Por isso, na página 59 da mesma meditação, ele fala, vivemos na época do comportamento globalizado, é o que falamos agora há pouco, e da conformidade universal. Costuma-se fazer o que todos fazem e pensar como todos pensam. Acontece, irmãos, que Deus nos chama para ser diferentes. O Manual da Igreja, na edição de 2022, a página 158, traz uma citação do livro Testemunhos para a Igreja, e diz assim: trajar-se com simplicidade e abster-se das ostentações de joias e ornamentos de todo tipo está em harmonia com a nossa fé. Aí está o ponto. Nos dias atuais, irmãos, a palavra conservador tem se tornado quase sinônimo de herege ou de fanático. Hoje todo mundo foge da palavra conservador, mas eu achei interessante que no Manual da Igreja, a página 158, eu achei essa frase: o povo de Deus deve sempre encontrar-se entre os conservadores em matéria de vestuário. Consideremo-nos a nós mesmos bem vestidos unicamente quando tivermos atendido às normas da modéstia no uso de vestuário de bom gosto e conservador. Então, irmãos, eu penso que nós estamos precisando, talvez, dar uma reolhada no nosso guarda-roupas. É possível que você tenha que chegar no seu guarda-roupa e dizer: ok, você sai, você fica, você sai, você sai, você fica, você sai, você fica. Precisa, irmãos. Não tenhamos medo de fazer isso. Alguns poderão dizer: mas hoje é tão difícil achar roupa decente nas lojas. Nós temos uma excelente costureira nessa igreja, a irmã Francisca. E há outras costureiras por aí. Procurem uma costureira, manda fazer sob medida. Mas existem lojas, irmãos, se procurar, acha. Existe. Mas se não achar, procure uma boa costureira. Peça para fazer uma roupa decente. E eu concluo ainda, irmãos, eu queria ler só isso aqui. Deus vê, diz Ellen G. White, Deus vê que a ruína do caráter é frequentemente, escuta isso, irmãos, a ruína do caráter é frequentemente precedida pela condescendência com o orgulho e vaidade no vestir. Ou seja, primeiro uma pessoa esboça, mostra orgulho e vaidade na sua vestimenta, e aí a ruína do caráter logo se revela, porque ela é precedida, a ruína de caráter vem antes vem depois, ela é revelada pela maneira como nos vestimos. Irmãos, num dos sermões do pastor Adolfo Soares, um homem de Deus por quem eu tenho muita admiração, após ele ponderar que na maioria das vezes a gente espera o que Deus faz por nós, ele faz uma pergunta no seu sermão e ele diz: o que é que Deus espera de você? Porque nós estamos sempre esperando algo de Deus, mas você já parou para pensar o que é que Deus espera de você? O que é que Deus espera de mim? Irmãos, dentre outras coisas, aqui está uma coisa que Deus espera de você e de mim. Miqueias 6, verso 8. Ele te declarou: ó homem, o que é bom. E o que é que o Senhor pede de ti? Em outras palavras, o que é que o Senhor espera de ti? Senão que pratiques a justiça, e ames a beneficência, e andes humildemente com o teu Deus. Isso é o que Deus espera de nós, queridos. Em 1 João capítulo 2, versículos 15, versículo 17, Deus espera de nós que nós não amemos o mundo, nem o que há no mundo, irmãos. Porque se alguém ama o mundo, o que acontece? O amor do Pai não está nele. Ora, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece por quanto tempo? Amados, a questão é essa: o que faremos? Conformar ou transformar? Aleluia. Que essa seja a sua, a minha, a nossa decisão. Deus quer nos dar o poder para assim proceder, mas Ele não fará isso, irmãos, se nós não o permitirmos.
Você acha que você está em condições de avaliar sua vida, a sua realidade? Escute, aquele vidrinho de esmalte que você tem lá na sua casa, aquele rosinha clarinho, porque tudo começa assim, sabe, irmãos? Primeiro a gente põe só a base, só para a unha ficar bonitinha, brilhando. E eu confesso aos senhores, se não está causando escândalo, ok, mas o problema é que não se para aí. É igual quando alguém faz uma maquiagem para corrigir uma mancha de pele. A pessoa passa uma maquiagem corretiva para tapar a mancha. Irmãos, eu confesso não ver problemas com isso. Mas quando a sua maquiagem faz uma mancha, aí já é o problema. Porque quando a maquiagem faz a mancha, aí ela já está chamando a atenção. Aí está o perigo. Agora, é que bota o esmaltezinho colorido, transparente, aí depois vai lá na moça que faz a unha, e a moça diz assim, está todo mundo usando um rosinha, bem discreto. Por que você não usa também? Não, eu não uso porque eu sou adventista. Ah, boba, se for mineira, né? Mineiro fala assim, ah, boba, suas amigas vêm aqui e usam também, por que você não? E você diz, é mesmo, né? Aí põe um rosinha clarinho. Passa alguns dias, ela chega, esse rosinha está sem graça, né? Por que não bota uma corzinha um pouquinho mais? E lá vamos nós. Daqui a pouco está de unha preta. O diabo trabalha assim, irmãos, o diabo sabe como chega lá. Ele sabe. Escute, a pintura das suas unhas determina onde está seu coração. Líquido e certo. E tem gente que pinta a unha do pé. Na mão até que disfarça, mas pinta do pé. Irmãos, quando é que a gente vai levar a sério esse negócio de salvação? De sorte que, meus amados, do modo como sempre obedecestes, não como na minha presença somente, mas muito mais agora, na minha ausência, efetuai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Escute, hoje um moço perguntava aqui na classe, nós somos chamados para testemunhar, para pregar ou para viver o Evangelho? Claro, irmãos, a forma mais potente, mais forte de pregar o Evangelho é vivendo o Evangelho. Tem muita gente que vai olhar para você e vai tirar ali a conclusão de quem você é, da sua religião, pela sua aparência pessoal. Então não perca a chance de pregar um sermão sem abrir a boca, com a sua forma de vestir, com a sua forma de agir. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz.